Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vim aqui pra tentar quebrar uma narrativa, gente. Será que eu vou conseguir? Espero que sim. E eu acho que isso fala muito sobre a reta final da temporada do Atlético, que é mais ou menos assim, não é sobre você, é sobre mim. E eu acho que existe uma falsa narrativa, uma falsa noção de equilíbrio na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, como assim? Todo mundo fala que a Série B é equilibrada, todo mundo fala, mas eu não acho. Assim, eu acho a Série B um campeonato disputado, ok. Chegamos nesse denominador comum. É um campeonato que se disputa muito, as partidas elas são muito disputadas. Mas se você pegar o elenco do Atlético e comparar com os outros elencos, existe o equilíbrio por culpa do Atlético, por ineficiência do Atlético, por incapacidade do Atlético. E eu falo isso porque, cara, assim, eu olho o time do Atlético e eu vou ver o provável time do Botafogo de São Paulo. Cara, eu não consigo não enxergar uma disparidade técnica absurda. É uma disparidade financeira que vira uma disparidade técnica. No jogo, nos 90 minutos, o jogo é jogado, tudo pode acontecer? Sim. E é por isso que o Atlético hoje tá na parte de baixo da tabela da Série B. Ponto. Eu concordo que papel não ganha campeonato. Mas essa é a visão dos outros. O Botafogo de São Paulo ele tem que entrar motivado com essa narrativa. Papel não ganha campeonato e não ganha mesmo. Como o Atlético já superou nos anos vencedores, times que eram muito melhores. Times que eram muito melhores, o Atlético foi lá e superou. O Atlético ele também já foi o underdog. O Atlético ele também já foi o azarão. O Atlético também já foi esse time que era visto como surpresa. Só que se você tem mais. Vamos inventar aqui. Pensa numa garrafinha de um lado e na garrafinha do outro. A garrafinha técnica do Atlético ela tá mais cheia. Se você tem essa garrafinha técnica mais cheia do que os adversários, é sua obrigação transformar esse conteúdo técnico que você tem em vantagem dentro do campo. Porque você tem mais ferramentas. Então, se você entrega menos com mais ferramentas, cara, tá tudo errado. Eu acho que é esse o resumo da temporada do Atlético. O Atlético entrega menos com mais ferramentas que os outros. Isso, pelo menos, foi o que eu vi até agora na competição. O Atlético é o quê? 11º? 10 times melhores que o Atlético nessa Série B? É um absurdo, pô. É um absurdo. Ah, mas é uma competição muito equilibrada. Pode ser entre os outros 19. E aí realmente eu vejo o equilíbrio e digo mais. O equilíbrio que existe na Série B depõe mais contra a Série B do que a favor da Série B. Que isso fique claro. A Série B é uma competição em que ela é pautada mais pelo baixo nível do que pelo alto nível. Então o Atlético, a partir de agora, e eu falo para essa reta final, ele tem que ter isso na cabeça. Seu melhor, seu principal time, seu time mais competitivo, seu time com mais conteúdo técnico, seu time com melhores jogadores, não pode ser um problema, tem que ser uma solução. E se não tá sendo uma solução, precisa se tornar o mais rápido possível. Desculpa, a Série B tem bons jogadores. Mas eu não posso chegar numa mesa, botar Dodô do Vila Nova, Raí do Volta Redonda, Josué do Coritiba e comparar com o Bruno Zapelli. Não tem como. Ah, Thiago, mas você tá sendo muito soberbo. Não! Muito pelo contrário, eu tô sendo humilde. De falar que meu time, que é melhor que os outros, tá fazendo uma campanha tão ruim que tá se igualando aos outros. E de alertar que o meu time, ele tem total condição de entregar mais do que os outros a partir do momento que ele fizer o certo. E aí a gente fala de muita coisa, né? A gente fala de organização tática, a gente fala de capacidade defensiva, a gente fala de construir pertinho ali. Mas se você me perguntar, pô, Thiago, o Atlético tem condição de subir? Porque eu acho que a gente tá nesse momento de dúvida, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tem condição de subir? Não tem condição de subir. Tem condição de subir? Não tem condição de subir. Puta, bicho, tem total.
E digo mais, talvez o Atlético seja um favorito pro acesso se ele fizer a parte dele. Eu não tô falando que o Atlético vai ganhar os 15 jogos. Mas assim, se fossem 15 jogos, e ignorando todo o contexto, acho que o Atlético teria capacidade de ganhar os 15, 14, 13, sei lá quanto falta. Vamos escalar o Atlético aqui pra gente fazer o exercício. Santos. Jogaria uma Série A? Eu acho que eu jogaria uma Série A. Levando em consideração que se sente à vontade no Atlético, que é um jogador que, pô, tem toda uma história no clube, teria essa titularidade, acho que jogaria na Série A. Benavides. Acho que jogaria na Série A. Acho que o nível que a gente viu o Benavides apresentar contra São Paulo e contra o Corinthians, deu uma assistência, querendo ou não, fez um gol, foi anulado, mas fez um gol. Acho que jogaria na Série A. Na zaga, Arthur Dias jogaria na Série A? Tenho minhas dúvidas. Aguirre jogaria na Série A? Tenho minhas dúvidas. Mas se eu pudesse dar um palpite aqui, acho que Beleza e Arthur Dias faria uma boa zaga de Série A. Acho que o Léo jogaria Série A. Aí você tem, no outro lado, Lucas Esquivel jogaria Série A? Não só jogaria Série A, como é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Aí a volância, eu acho que é o nosso setor mais pobre. Acho que o Filipinho pode ser um bom reserva de Série A, mas pouquíssimo ainda. Acho que o Patrick pode ser um bom reserva de Série A, mas fica nisso. Acho que a gente precisaria de 2 volantes para a Série A. Zapelli é um meio de Série A? Para mim, não só um meio de Série A, como um dos melhores do futebol brasileiro. Julimar é um ponta de Série A? Para mim, não só como de Série A, como um dos melhores do futebol brasileiro. Viveiros é atacante de Série A? Para mim, é atacante de Série A. Mendonça ou Luiz Fernando podem ser jogadores de Série A? Podem ser jogadores de Série A. Então, assim, é opinião? É opinião. Mas eu garanto a vocês que todos esses jogadores, de alguma forma, teriam vaga em clubes de Série A. E aí a gente entra na questão do Mirassol, né? O Mirassol, ele dá um recado muito claro para um time que eu considero melhor, que é o caso do Atlético. Eu ficaria muito curioso para ver Esquivel, Zapelli, Julimar, puta, Dudu, Benavides, esses caras no Mirassol na mão do Guanais. Acho que todos renderiam. Mas o ensinamento do Mirassol, ele é muito relevante. Eu vou até botar, vou mudar o nome desse vídeo, vou botar a Lei Rafael Guanais. Você pode ter mais material humano, menos material humano. Mas você precisa ter um trabalho tático, estratégico que ofereça que esse time jogue futebol. Aí você, naturalmente, vai ter limitações dentro do que você pode oferecer. Mas a estratégia, a tática, precisa estar ali. E estratégia e tática ganha de muita gente. Ainda mais quando você é o principal time. Ainda mais quando você é a principal equipe. Então o Mirassol não é a principal equipe na Série A, mas o Atlético é a principal equipe na Série B. Então, escutemos Rafael Guanais. A Lei Rafael Guanais. Puta que pariu.